questões ético-jurídicas da consulta médica por via telefone e outras formas de telesaúde. Porque é que eu estou a apresentar este tema? Porque o Dr. Carlos Martins teve acesso a um parecer que eu e a professora Guilhermina Rego, aqui também nesta sala, enquanto representantes da área de ética do direito médico no Conselho Médico-Legal do Instituto Nacional de Medicina Legal, um parecer que foi elaborado sobre este tema, precisamente porque foram suscitadas questões sobre a ética. Eu não sou jurista, mas enfim, posso trazer aqui uma pequena luz sobre isso com base no parecer efetuado. Há questões éticas profundas e questões jurídicas também nesta matéria, ou seja, sobre tudo aquilo que tem a ver com esse amplo domínio que é a telesaúde, a telehealth, a telemedicina, a e-saúde, etc. Ou seja, no fundo, esta noção de que a sociedade se modernizou muito, a sociedade avançou muito, e não foi só a medicina que evoluiu do ponto de vista tecnológico, toda a sociedade evoluiu, e portanto hoje é uma questão quase que banal ou corriqueira o acesso à informação na internet, com todas as vantagens e inconvenientes que isso tem. Penso que vem cá o professor Vasco Carneiro, ou já veio, e vai-vos dizer, seguramente, porque já ouvi falar muitas vezes e sempre faz alusão a esta temática, daquilo que a internet traz em termos de saúde. Muitos benefícios, mas muita atenção com a informação que é veiculada pela internet, porque a vasta maioria dessa informação ou é deficiente, ou não é atualizada, ou é fraudulenta, e portanto isto, que é aparentemente uma grande mais-valia, tem questões éticas e sociais importantíssimas, não apenas para os médicos, mas sobretudo para a sociedade, que tem acesso em tempo real, à distância de um clique, a informação, sem saber bem o que é que essa informação descortina. E qualquer médico sabe e tem essa experiência, quantas vezes que os doentes, antes de irem à consulta, fazem a sua própria consulta informática para se tentarem esclarecer sobre alguns aspectos, muitas vezes sem ser pela forma mais adequada. Portanto, no fundo, são todas estas questões que têm a ver com a evolução das sociedades contemporâneas, a questão do acesso à internet, a questão da utilização do correio eletrónico para o contacto com os doentes, tudo o que diz respeito à telemedicina e concretamente à consulta por via telefónica. Aliás, foi mais este aspecto que nós trabalhamos no Conselho Médico-Legal, a questão específica da consulta por via telefónica e, portanto, eu, nos breves minutos que tenho, no fundo vou fazer duas coisas, a primeira das quais é dizer que os princípios éticos não se alteram e as normas jurídicas também não, e, portanto, têm que ser adequados a estas novas realidades. Basicamente é isto. Em primeiro lugar, e como eu já aludi há pouco, a questão da liberdade de autodeterminação da pessoa, aquilo que na ética se chama o princípio da autonomia, enfim, não teremos tempo para agora aflorar os conceitos em detalhe, mas que no fundo remete primeiro para a possibilidade dos utentes optarem por esta via e que, portanto, se calhar não é adequado fecharmos essa porta, e tudo aquilo que tem a ver com o consentimento informado. E aqui o consentimento informado é complexo. Porque uma coisa é o consentimento informado quando o doente está à minha frente, portanto, uma consulta presencial. Outra coisa é uma consulta não presencial. É claro que, se é por via telefónica, acaba por haver interação. Portanto, há uma interação que não há pela via do e-mail. Ou seja, também aqui há nuances do ponto de vista ético. Enquanto que, quando estamos a interagir por computador, e, por exemplo, há estudos nos Estados Unidos da América que mostram, por exemplo, no domínio da psicologia, que grande parte das consultas são feitas pela via do e-mail, e isso, no que diz respeito à gênese da relação médico-doente, é uma questão complexa. Porque há uma certa despersonalização. Pode até haver aqui alguma desumanização da relação clínica, coisa que provavelmente não acontece pela via telefónica. Pela via telefónica, em primeiro lugar, começar por dizer que não ofende o princípio da liberdade de autodeterminação das pessoas, nem ofende outros princípios éticos como os da beneficência e da não maleficência. Ou seja, há legitimidade ética para a consulta por via telefónica.
Há legitimidade ética também à luz do princípio da justiça, porque, como sabem, e quanto maior for a constrição económica e financeira, quanto menos recursos existirem, mais o problema da equidade no acesso à saúde se coloca. Sobretudo em zonas, digamos, mais distantes do território nacional. Eu imagino que este problema e esta possibilidade possa até aumentar genericamente a equidade na saúde, se permitir, por exemplo, o acesso numa zona distante de Trás-os-Montes ou do Alentejo a uma consulta de pediatria ou do que quer que seja, que noutras circunstâncias não se iria verificar. Portanto, o primeiro ponto de partida que aliás é o ponto de partida do parecer, é sim, é legítimo à luz dos diferentes princípios da ética social e da ética médica. Sobre isso não há discussão. Tem particularidades? Tem particularidades porque são consultas de banda estreita ou de janela estreita. Portanto, não há, provavelmente por via telefónica, nem sequer por outras formas de comunicação não presencial, a mesma plausibilidade de uma relação aberta e prolongada e que, portanto, o médico e a médica se possam, digamos, possam aquilatar toda a perspectiva e toda a dimensão da relação assistencial. Este é um problema complexo que tem que ser devidamente gerido. No caso, há legitimidade ética, nomeadamente quando for uma consulta que é a sequência de uma consulta que já foi efetuada previamente. Portanto, queria enfatizar bem este aspecto. E esta é a essencialidade do parecer. É de que existe legitimidade ética e não há ofensa de princípios éticos, nomeadamente se for a sequência de uma consulta que já ocorreu. Imaginem Vossas Excelências, têm a vossa prática de medicina geral e familiar e o doente telefona no dia seguinte à noite. Mas conhecem o doente, conhecem o historial, conhecem a envolvente e, portanto, no fundo vão interpretar em tempo real aqueles dados com base numa história que já conhecem. Isto não tem nenhuma ofensa ética, sendo certo que as questões relacionadas com a autonomia e com o consentimento prevalecem. E, portanto, se não houver ali nenhuma questão muito substantiva que altere a essência da relação médico-doente, provavelmente o consentimento obtido previamente continua a manter-se válido naquelas circunstâncias. Agora, há aqui questões éticas que têm que ser tidas em consideração. Primeiro, questões que têm a ver com o registro material de que efetivamente aquela consulta ocorreu. Por via de regra, estas consultas não são gravadas. Não quer dizer que as coisas não possam mudar no futuro. Em muitas circunstâncias fora da medicina já sabemos que isso acontece. Por exemplo, se prestam informações a uma companhia de seguros ou se prestam informações a um banco por via telefónica, a primeira coisa que nos dizem é dá licença da gravação desta conversa. Na medicina não há esta tradição. E bem, porque se parte do pressuposto que há um pilar ético da relação médico-doente, que é a confiança da relação médico-doente. A relação médico-doente é uma relação fiduciária por natureza. Portanto, qualquer coisa que perturbe esta relação de confiança tem que ser muito bem avaliada. Aliás, notem bem, só em jeito de análise e de clarificação do meu ponto de vista. Discute-se muito, do ponto de vista ético, o consentimento na forma escrita. Nós sabemos que, muitas vezes, a lei é imperativa na matéria. Não vou discutir a dimensão legal. Mas no plano da relação médico-doente a questão não é clara. E há muitos estudos na literatura bioética dizendo que esta exigência do consentimento na forma escrita causa uma quebra profunda da relação médico-doente. Quer dizer, eu obtenho o consentimento na forma oral. Prestou-se o consentimento, não há dúvida sobre isso. Bom, mas agora vamos pôr isto na forma escrita. Há ali uma certa quebra, ou pode haver uma certa quebra da relação médico-doente. Portanto, a mesma regra pode valer aqui. Não estou a dizer que no futuro, até por questões médico-legais, por questões de materialização da prova, não seja necessário gravar as conversas. Mas, primeiro, duvido que haja muitas vezes circunstâncias que possam operacionalizar isso. Segundo, se o fizerem, atenção à relação médico-doente e à essência da relação médico-doente. O problema subsiste, é que não há materialização da prova.
Portanto, para evitar isto, para minimizar esta problemática, a recomendação é, não sei se costumam fazer isso, provavelmente não é prática habitual, mas é registar a posteriori aquilo que se passou. Portanto, se o doente a telefone à noite porque quer saber uma informação, que está com febre ou quer que seja, muito bem, mal seja possível registar no processo clínico aquilo que aconteceu. Não sei como é que isto agora se vai compaginar com os registros informáticos que vão falar a seguir, mas é uma questão que tem que ser devidamente aquilatada, porque também não me parece que fortaleça a relação médico-doente nós dizermos a priori não à consulta por via telefónica, porque eu não tenho como materializar a prova de que isto ocorreu. Portanto, encontramos aqui um caminho, porque muitas vezes ética é bom senso também. Encontramos aqui um caminho para a quadratura do círculo, muitas vezes, para fazermos aquilo que aparentemente não é possível, mas é sempre possível. Portanto, materializar a prova. Não tenho particular simpatia pela gravação da conversa, devo dizer. Não podem gravar sem autorização, que fique claro. Do ponto de vista médico-legal e penal, isto é um crime. Portanto, não se podem gravar conversas sob nenhum pretexto, em nenhuma circunstância, sem autorização das partes. Portanto, que se encontre um mecanismo de registar a posteriori que esse facto ocorreu. Consentimento informado haverá lugar se e só se houver, obviamente, alguma evolução dramática em relação ao consentimento que já foi obtido na consulta anterior e, obviamente, também questões relacionadas com a privacidade dos doentes. Este é um tema que seguramente vão falar a seguir também e sobre o qual não devemos relaxar a nossa vigília, no sentido de que toda a relação clínica, toda a relação médico-doente deve pautar-se pelo cumprimento estrito deste direito à privacidade e, portanto, essa é uma responsabilidade que incumbe aos profissionais de saúde e aos médicos em particular. Portanto, encontremos aqui caminhos para que tudo o que é dito e tudo o que é registado seja devidamente condicionado, nomeadamente, ou em papel ou desmaterializado no computador, mas que se garanta esta privacidade por parte da informação que nos foi prestada. E se remetermos para as questões da telemedicina e das consultas, por exemplo, pela via do correio eletrónico, vale exatamente a mesma coisa. Notem bem que, aliás, há aqui alguma falha de quem conceptualizou estas matérias, é que não há, porventura, o garante necessário da privacidade com esta informação. Quantos de nós não presenciamos já, até fora da medicina, que mandamos o e-mail a alguém e depois esse e-mail é disparado para não sei quantas pessoas? Portanto, tem que haver aqui, se não há bom senso e se não há ética pessoal, os sistemas de informação têm que necessariamente acautelar estes problemas. Claro que podem dizer, bom, mas isso não deve ser feito e quem o faz está a cometer uma falha ética. Bom, mas os sistemas de informação devem, a priori, prevenir estas circunstâncias que nós já sabemos que acontecem. Portanto, consultas agora não por via telefónica, mas pela via do correio eletrónico, particular cautela, talvez encontrar-se aqui alguma padronização para uma nota de rodapé, aqui se calhar as associações dos médicos de medicina geral e familiar podem dar alguma ajuda, no sentido de se encontrar uma fórmula tipo, digamos assim, para figurar na nota de rodapé, portanto, naquela parte de baixo do e-mail, dizendo que é informação classificada, que é informação confidencial e que, portanto, que aquele e-mail não pode ser direcionado para rigorosamente ninguém e se alguém o recebeu indevidamente deve dar conta disso e deve eliminá-lo. Portanto, fica aqui este desafio que acho que ganha do ponto de vista ético e ganha do ponto de vista legal. Porque aí ninguém vai poder dizer que reencaminhou um e-mail com informação privilegiada aos doentes sem saber ou que não tinha noção de que aquilo não podia acontecer. Para finalizar, um aspecto que se calhar não é o mais relevante, mas que tem que ser aqui também discutido,
que também foi, aliás, avaliado no Conselho Médico-Legal, que tem a ver com o custo destas consultas a haver. Não há propriamente objeção de princípio, eu não tenho particular simpatia para isso, mas não posso dizer que haja, do ponto de vista ético, uma objeção de princípio que estas consultas sejam faturadas. Duas notas finais. Primeiro, para serem faturadas, têm que estar previstas. E na altura, não posso garantir agora, mas quando elaborámos este parecer, não estava previsto no Código de Nomenclatura dos Atos Médicos este tipo de pressário. Portanto, a existir, e não sei se isto é uma prática habitual na medicina geral e familiar, mas tem que estar tipificado e tem que naturalmente ser qualificado enquanto tal. E mesmo para finalizar, dizer que, bom, não é o facto de haver um custo, ou seja, desta consulta ser paga, que aumenta ou diminui a dimensão ética e a dimensão jurídica deste ato. A partir do momento em que atendem o telefone, há um ato médico, e havendo um ato médico, tem todos os poderes e deveres, todas as responsabilidades de qualquer outro ato médico, independentemente de ser cobrado ou de deixar de ser cobrado. Portanto, isto vale em termos da dimensão ético-deontológica e, portanto, disciplinar, e vale também em termos médico-legais. Portanto, não é fator de diminuição da responsabilidade, nem da responsabilidade pelo ato, nem da responsabilidade pelas consequências, o facto de ser uma consulta cobrada ou não cobrada. Isso é irrelevante. O mesmo se passa quando qualquer um de nós efetua uma consulta e depois não cobra, entre aspas, chamadas as borlas. Isso não afeta rigorosamente nada, porque os deveres e as obrigações dos médicos, enquanto médicos, têm a ver com a essência da sua prática e não propriamente com esta natureza mais contratual que existe, que tem um rosto jurídico, porque a nossa relação médico-doente é, para todos os efeitos, um contrato de prestação de serviços, mas os deveres e as obrigações de cumprir rigorosamente as leis das artes são independentes disso mesmo. Como isto era uma breve sinopse do parecer que elaboramos, fico por aqui, agradeço o convite e se tivermos 2 minutos para discussão, na medida das minhas possibilidades, terei todo o gosto em participar. Muito obrigado pela vossa atenção.